Bom, boa tarde a todos. Em nome do presidente André e do CA, eu venho aqui apresentar o nosso novo treinador, líder da comissão técnica, o comandante, o Pintado. Pintado vem pela grande experiência, são 20 anos de carreira, muitos trabalhos com exigências semelhantes ao que nós estamos vivendo hoje. Ele já atravessou com êxito, além de ter iniciado um trabalho na juventude e terminado com acesso na Série B, num brilhante trabalho, com um orçamento parecido com o que nós temos hoje disponível. Temos uma confiança absoluta também na honestidade, no caráter, na imposição, no comando, no poder de liderança que o Pintado tem, além do conhecimento tático, técnico. É um treinador que atendeu. Foi criado um perfil antes do nome, né? Foi criado um perfil do que nós queríamos no mercado para comandar para suprir esse movimento que a gente está fazendo agora, que precisa ser definitivo, né? Precisa ser acertado. E ele cumpriu as exigências desse perfil, ele atendeu, melhor dizendo, as exigências desse perfil. Algumas dessas qualidades que a gente buscava, sem dúvida nenhuma, está a experiência, a maleabilidade em conduzir taticamente um grupo, ou seja, ele se adaptar ao grupo que tem, entender o grupo, as características do grupo de jogadores que existe e, da melhor maneira, segundo o seu conhecimento, adequar a escolha tática, as estratégias com relação que busca otimizar cada atleta, né? Que busque uma melhor atuação, um crescimento técnico, um crescimento tático de cada atleta dentro do contexto tático. Então ele tem esse perfil também. Analisando os últimos trabalhos dele na Portuguesa, por exemplo, ele chega no meio de uma competição com um orçamento, um dos menores orçamentos da Série A1, e claramente, para mim, ele se adapta ao elenco e utiliza uma estratégia tática, um posicionamento que seria o melhor para aquela equipe. Acabou classificando e caindo para o Santos nos pênaltis. Esse é o último trabalho do Pintado. Isso não é extremamente decisivo, é o contexto da carreira dele que pesa pela escolha. Não é um ou outro trabalho, é um contexto, é uma análise do todo, inclusive também toda a bagagem e experiência que ele teve como atleta de alto nível. Disputando os maiores torneios aí que um atleta pode alcançar, além de experiências no exterior, no México principalmente. Então ele, como coordenador do São Paulo também, coordenador técnico, então essa abrangência entrega para o profissional treinador uma experiência que, não tenho dúvida, hoje se faz necessário nesse momento. É um momento pesado, é um momento dentro de uma equipe que queríamos nós estivéssemos brigando um pouco bem mais em cima na competição, mas também é um momento para pessoas corajosas. É um momento para pessoas com personalidade, e essas qualidades também fizeram parte do perfil, e o Pintado atende, assim como outros atenderiam também, não é só ele, mas ele atende perfeitamente. Pintado, seja bem-vindo. Sucesso para você, conte conosco. Obrigado. Bastante sucesso, bastante trabalho. Seja bem-sucedido, tá bem? Obrigado. Pintado, boa tarde. Matheus Aburad, Rádio Central Campinas. Primeiramente, bem-vindo, boa sorte neste projeto. E eu queria te perguntar, nos seus últimos 2 trabalhos como técnico, né, você chegou nas equipes em um momento muito complicado delas nos campeonatos, brigando na parte de baixo da tabela, e com o Guarani agora não é diferente. O Bugre está na última colocação, né, na lanterna da Série B, e quando a gente começou a especular o seu nome à frente do comando técnico do Guarani para a sequência da temporada, a gente viu muitas críticas, principalmente nas redes sociais, com o seu nome pelos últimos trabalhos que você realizou. Eu queria saber o que motiva o Pintado a chegar aqui no Guarani neste momento tão complicado para trabalhar com esse elenco agora na sequência, e também fazendo uma projeção, uma expectativa para a sequência da temporada do Guarani nesta Série B. Perfeito, Matheus. Onde muita gente encontra problema, dificuldade
eu encontro oportunidade, né? Eu olho como uma grande oportunidade na minha carreira. Foi do Guarani que eu saí para o São Paulo, então para mim isso já é algo que fala muito, né? Eu chego numa grande equipe, para grande projeção, para grandes coisas. Eu acredito muito, principalmente pelo que é hoje o Guarani, que a gente vai conseguir resolver esses problemas. Eu nunca tive a intenção de ser unanimidade, eu sei que nunca vou ser. Eu quero conquistar, né, essas pessoas que criticaram com resultado, com bom trabalho, entregando o meu melhor aqui no Guarani. Pintado, boa tarde. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Seja bem-vindo novamente a Campinas, né? Agora Guarani também novamente. Você tem ganho a fama de ser um treinador bombeiro, né? Aquele que chega numa situação que está complicada, com um grupo que você não montou e acaba tendo essa responsabilidade de ajudar e fazer o time melhorar de rendimento, como é o caso da necessidade do Guarani. É lógico, eu imagino que não tenha sido esse seu pensamento quando você decidiu ser treinador. É muito diferente você chegar num clube nessa situação, já formado, necessitando urgentemente de uma reabilitação, do que você começar um trabalho, você montar o time. Quais são as principais diferenças com relação ao trabalho? Bom, Catarino, de novo, um abraço para você. Feliz de rever os amigos aqui. Primeiro, que eu já vivi de tudo, né? São 22 anos de profissão como treinador. O que eu fiz como atleta ficou para trás. Eu vi muita coisa durante esses 22 anos e eu mais resolvi problemas dessa dimensão, como o do Guarani hoje, do que não deu certo. Então, eu acho que é muito difícil, é complicado você iniciar ou você pegar um trabalho, né, já iniciado, mas tem muita coisa boa, muita coisa positiva dentro do Guarani, tem muita coisa que vai fluir, que vai aparecer. Claro que nesse momento é complicado a gente falar alguma coisa, porque realmente os resultados não ajudaram, mas eu acredito muito nessa equipe, acredito muito na camisa, no torcedor, que é fundamental para essa reação, e o Guarani vai reagir, isso eu posso garantir. O Guarani reage e a gente ainda pode ter boas surpresas. Pintado, boa tarde. Igor Volk, da TV Bandeirantes, seja bem-vindo. Há 8 meses atrás você estava na Ponte Preta com a mesma missão de tirar o time da zona de rebaixamento. Agora você chega no Guarani na mesma situação. Então, o que fazer diferente que você fez da Ponte aqui no Guarani? O Guarani é uma equipe que tem uma estrutura muito forte, um elenco forte hoje, que tem buscado crescer, né? Isso é muito importante. A estrutura do clube hoje ela é muito boa, oferece muitas oportunidades e muita condição para a gente reverter situações difíceis como essa. Então está todo mundo trabalhando aqui, né? Uma diretoria muito presente, uma diretoria que não tem medido esforços. Desde as 7 da manhã, hoje a gente já está conversando para resolver. Uma diretoria muito honesta, muito séria, que vai conseguir dar respostas ao Guarani. E eu não tenho dúvida que eu posso contribuir com essa reação. Pintado, boa tarde, seja bem-vindo novamente. Eu sou Victor Freitas, do BugriCast. Você já passou por aqui, né, entre 2015 e 2016, quando você deixou o comando do Bugre, né, era prestes a iniciar mais uma Série C. Aí você saiu, o Guarani hoje está no patamar naquele ano que você pega de volta hoje. Tem como encontrar algum tipo de relação entre os dois trabalhos, do que você fez naquela época para o que você faz agora, até para buscar inspiração, para conseguir essa reação? Com certeza, né? Com certeza eu conheço a casa, isso para mim é muito importante. Conheço muita coisa, conheço alguns profissionais ainda estão aqui, profissionais de qualidade, sérios, por isso tanto tempo dentro da casa. Nessa ocasião, acho que eu fiquei 13 ou 14 partidas invicto, né, aqui no Guarani. Eu estou na história aí entre os 5 ou 10 treinadores com mais tempo de invencibilidade dentro do clube. Isso para mim é uma honra, é um título. Eu tenho certeza que muita coisa daquele momento, principalmente a grandeza do clube, o tamanho, né, o peso da camisa, tudo isso está presente e a gente vai resgatar tudo isso. Pintado, boa tarde, Diego Alves da IPTV, prazer em revê-lo, sucesso desde já para você aqui à frente do Guarani.
Vou emendar duas curtinhas em uma. Primeiro, sobre o que você viu ontem do Guarani em campo no empate com o Ituano, suas percepções desse jogo de ontem aqui do Brinco de Ouro. E segundo, quais são as projeções para a janela que vai se abrir daqui a pouco, né? O Toninho está do seu lado aí. Quais são as conversas em relação aos seus desejos e carências já diagnosticadas para a janela de transferências? É importante a gente falar sobre isso, né, porque o nosso torcedor tem a ciência do que está sendo feito. Ninguém está de braço cruzado, né? Vou começar pela tua última pergunta. O que a janela vai oferecer para a gente, o clube já está muito adiantado em muitas coisas. Eu repito, não tem ninguém de braço cruzado aqui, ninguém está dormindo à noite, está todo mundo muito incomodado com a situação, sim. Mas esse é o nosso momento e a gente tem que saber conviver com isso. Né? Nós não queremos dar explicação, a gente quer dar resultado. Né? A gente não vem aqui para ficar contando história. Repito, o Guarani vai responder, o Guarani vai reagir. As atitudes, né, e o que vai acontecer nessa janela, acho que o Toninho pode falar melhor para vocês, principalmente porque são necessidades do clube e não são exigências minhas. Né? Mas isso vem de encontro ao que a gente viu, o que a gente está vendo desde o início da competição. Algumas carências, como qualquer equipe, todas as equipes estão buscando se reforçar para essa janela, e a diretoria do Guarani não mede esforços. Eu nunca vi assim, algo tão forte, né? Movimentações tão fortes numa equipe como eu estou vendo aqui nesse momento. Claro que é necessário, claro que é obrigação de todos, mas isso é muito importante para que dê confiança para a gente buscar essa reação o quanto antes possível. Do jogo de ontem, acho que fica muito claro, né, que o momento de pressão, o momento ruim, a falta de confiança pesa muito, mas nenhuma equipe que não tem qualidade, que não tem um bom trabalho, que não tem bons profissionais, consegue uma reação como teve ontem. Né? Isso mostra, sim, que a gente tem alguma coisa boa construída aqui dentro, mostra que a gente tem forças para reagir. E eu repito, o meu trabalho já iniciou ontem, e a gente está muito focado e confiante. A gente muda o oxigênio hoje, muda o ar hoje para a gente iniciar essa reação o mais rápido possível. Pintado, dos grandes pontos que todo treinador enfrenta em qualquer clube, e aqui não é diferente, é com relação ao uso dos garotos das categorias de base. Né? O Guarani tem jogadores de qualidade. Ontem, por exemplo, Rafael Freitas foi titular, o Vinícius entrou durante o jogo também. Como utilizar os jogadores das categorias de base que têm qualidade, sem queimar os jogadores, e como deixar esse momento, não tranquilo, porque não é tranquilo, mas propício para que esses garotos não tenham tanta responsabilidade quando forem solicitados. Não, perfeito, você tocou num ponto muito importante, né? Esse é um momento desconfortável para o jovem assumir essa responsabilidade. O Guarani investiu em atletas de um histórico, né, e de grandes conquistas, de muita qualidade, de muita experiência para suportar os jovens, porque na minha lembrança o Guarani era a base da seleção brasileira nas categorias de base, sempre foi formador, continua sendo. Esses jovens vão ter espaço sim na equipe, mas a princípio eu quero encontrar uma base mais segura, mais equilibrada, para oferecer para os jovens aí essa oportunidade que eu acredito muito na juventude e na categoria de base do Guarani. Pintado, seja bem-vindo, Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Eu vou repetir a pergunta que eu fiz para o Cordeiro ontem, né, sobre a questão da torcida. É claro que a torcida vem aqui, ela pressiona o time, fica ferida pelo momento que a equipe vem vivendo na competição, mas eu queria que você passasse uma palavra para a torcida de que o Guarani vai conseguir sair dessa situação até o final do campeonato. Eu não vim aqui porque eu estava buscando problemas nem dificuldades. Eu vim para realmente ser feliz. Tenho certeza que, como eu já fui na minha última passagem aqui no Guarani, toda essa história que hoje é amarga, que hoje é triste para o torcedor, que é o que a gente tem de mais importante, né? O Guarani, o presidente são... A gente está ouvindo toda hora aqui, poxa, o torcedor está triste, poxa, o torcedor está bravo. Então a nossa preocupação, a preocupação do Guarani com o torcedor, ela é muito grande. Infelizmente não é da noite para o dia que a gente resolve. Infelizmente a gente não iniciou bem a competição,
Mas nós temos 27 rodadas, o campeonato não é como começa, o campeonato é como termina. A gente tem que saber isso e ter muito claro, mas como você falou, com responsabilidade em responder para o nosso torcedor o mais rápido possível. Eu tenho certeza que o nosso torcedor no fim dessa competição vai ter muito orgulho dessa camisa, como sempre teve. Pintado, eu queria que você comentasse um pouco do que você já conhece deste elenco, né? Tem, por exemplo, o Paraíso, que estava com você na Portuguesa, né, no início da temporada. Você conhece mais algum jogador? Você tem planos para esses jogadores que você talvez já tenha trabalhado? Eu tenho, nessa equipe, são 7 atletas que já trabalharam comigo diretamente. Tenho outros, a maioria eu enfrentei, conheço muito bem quem são, quais são as características, então eu tenho um conhecimento do grupo muito grande. Repito, é muito importante que o nosso torcedor esteja identificado com essa equipe que vai para dentro de campo. Nem sempre aquele jogador que no momento não está respondendo, ele vai poder não entrar, porque nós temos necessidade nesse momento de acrescentar algo à equipe, algo novo nós temos que colocar, e isso vai acontecer já no jogo contra o CRB. Acho que o caminho é por aí. Esses atletas que trabalharam comigo conhecem muito bem quem sou eu, né? Eu não tenho muitas caras, não. Eu sou um cara, ou eu estou feliz ou eu estou muito, muito bravo. Isso faz parte da minha personalidade, mas eu sou um cara competitivo e vencedor. Isso, a minha história mostra isso. Pintado, ao longo deste início de Série B, a gente vem escutando bastante até dos próprios jogadores e dos treinadores que estiveram aqui no Brinco de Ouro na competição sobre o emocional dos atletas, a falta de confiança até às vezes em criações de jogadas. A gente vê que o Guarani ofensivamente não consegue ter aquela gana de criar as jogadas e conseguir marcar os seus gols. Ontem até conseguiu marcar 3, algo que foi inédito nesta Série B. Mas eu queria te perguntar, para você, quanto que o emocional é importante para esta sequência, principalmente do Guarani, tendo que se reabilitar na competição. A gente ouviu os jogadores falando muito que conversam internamente nos bastidores. O que você pode fazer de diferente? E para você também uma análise se o emocional também é muito importante agora para essa sequência. Sem a menor dúvida. Você tocou num ponto, e hoje talvez seja o nosso ponto mais vulnerável, né? Na emoção, com uma arma na sua cabeça, dificilmente você consegue entregar aquilo que você tem condições de entregar, mas fomos nós mesmos que nos colocamos nessa situação. A gente tem que responder. Eu confio muito no elenco, acredito que... E essa confiança só vem com vitórias, essa confiança só vem jogando bem. Nenhuma equipe que não tem qualidade faz, né, um primeiro tempo como o do Avaí, ou consegue 5 gols em 2 partidas, é muito... A gente tem que entender disso, ao mesmo tempo que tomar 6 gols, levar 6 gols, é exagerado, né? A gente precisa equilibrar isso, está muito claro. E eu não tenho treino para emocional, né? A gente não consegue pagar o emocional. Isso é a personalidade de cada um. O atleta tem que entender que está numa grande equipe, que tem uma camisa muito pesada, que tem uma torcida que exige, e isso é muito importante. Ele não pode estar sabendo disso agora, né? E ele tem que responder, vai ser cobrado por isso, está sendo, vai ser cobrado para que esse atleta responda junto com a gente. E o meu papel é oferecer para esses atletas uma direção, né? Porque já vi isso acontecer, porque já fiz acontecer. Então a gente já definiu a nossa direção, que vai ser nosso sistema de jogo, tudo que a gente vai fazer está definido, está muito claro. E eu tenho certeza que esse grupo vai entender muito rápido, né? Porque não tem nenhuma invenção, não tem nenhuma mágica. Então acho que a gente vai começar a responder o mais rápido possível aí com o emocional também.